Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Vida em Revista, hoje com Gilze Francisco, uma querida amiga. Eu acho mais do que uma entrevista, né? Um bate-papo. A gente teve outras oportunidades de conversar, mas não no tom que eu gostaria esse nosso bate-papo de hoje. É verdade, a gente sempre conversa, mas nunca é uma coisa tão mais intimista como é a de hoje. Muito obrigada. Verdade. Essa ideia, trazer um pouco, né? Da sua história de vida, né? E que, sem dúvida nenhuma, é o espírito desse Instituto Neumama. Na verdade, né, Cláudio, tudo começou com esse grande pesadelo na minha vida, que foi o câncer de mama. Eu vou fazer 14 anos de operada, vai fazer 14 anos que eu descobri que a minha vida se dividia em antes e depois, daquele momento, daquele toque, né, que foi quando eu toquei a minha mama e eu encontrei um nódulo. Então passou um filme realmente na frente, na minha cabeça, e eu vi que não ia ter retorno. Não porque eu sou vidente ou porque eu pressenti, não. Pelo meu conhecimento como enfermeira, eu sabia que não era uma coisa normal, que não se tratava de nada benigno. E aí eu conversei rapidamente com o meu ginecologista na época. Ele riu muito, porque ele falou, imagina que uma mulher com 38 anos, há 14 anos atrás, Cláudio. Muito jovem, eu era né? Muito jovem, eu entrei para uma pesquisa nacional, porque não tinha mulheres abaixo dos 40 anos com câncer de mama. Hoje não, hoje é muito mais comum, né? Mas naquela época não era, então eu era uma menina. Então eu vou operar uma menina vai ser operada e assim por diante. Mas graças a Deus eu acho que desse pesadelo, de tudo o que essa avalanche na minha vida aconteceu e fez acontecer, eu acho que eu tive um resgate muito grande. Eu resgatei muito de mim, mas de muitos anos atrás, né? Desde eu ter força, de eu ter força de enfrentamento, que é muito difícil, até o fato de você ficar careca, ficar sem pelo algum no corpo e ter a esperança de que as coisas vão voltar ao normal, até o fato de você ter ficado sem a mama, de ter ficado obesa, de ter chegado a situações, tudo comigo, eu falo que eu tenho a saúde perfeita, eu só tive câncer e obesidade, porque mas as consequências todas, né? Então, foram situações limite muito grandes, mas que eu acho que através delas é que eu consegui me resgatar, voltar a ser a Gilze que eu era. Sem dúvida nenhuma, passar uma situação dessa, a gente sempre escuta dizer, né? Muda radicalmente a vida da pessoa, né? Você me disse, passa um filme na cabeça. E, claro, a expectativa, né, da solução disso. Eu conversava com a dona Emília antes de você chegar nesse nosso papo, uma delícia, né? Mas a gente vê todo o empenho dela também, né? E como a família acaba sendo um elemento extremamente importante na superação, no entendimento, e como ela fica muito envolvida, não é? Olha, quando a família é fundamental, Cláudio. Família, o companheiro, os filhos. Eu acho que
nem a equipe médica, psicólogas, fisioterapeutas, quem quer que vá atender essa pessoa que está com câncer, e eu falo isso me dirigindo a qualquer tipo de câncer, eles não têm ideia do quanto eles são importantes para a gente. Quando eu tive o câncer, quando eu fui diagnosticada, eu enfrentei um problema paralelo, que poucas vezes até eu falei nisso, mas eu enfrentei um problema paralelo, porque o meu padrinho, que de fato me criou, era uma pessoa que eu sempre amei demais, o meu padrinho tinha tido câncer, tinha tido linfoma, e o meu medo em que ele tivesse um retrocesso no tratamento dele era tão grande, que quando eu fui colocar a possibilidade de ser um câncer, para mim, eu coloquei da maneira mais light possível. Das vezes que ele foi no hospital me visitar, mas eu estava bem, eu sentia que eu estava bem. Mal eu fiquei durante a quimio, né, que eu chegava a não sair da cama. Não havia também os remédios que hoje existem, as coisas eram muito diferentes, não tinha os recursos que existem hoje. Então eu passei muito mal, eu tive efeitos colaterais muito sérios, muito agressivos, até porque todo cálculo de quimioterapia é feito em cima de peso e altura, e o meu peso e minha altura não me favoreciam muito, né? Então a dose foi bem alta e os efeitos colaterais compatíveis com elas. E eu tinha muito medo que o meu padrinho, numa atitude assim, autorreversa até, pensasse assim, puxa, mas eu já estou passando por isso, porque ela? Porque ele sempre gostou muito de mim. Então eu tive muito cuidado com isso. Então eu me preocupava e eu dizia assim, meu Deus, se for para ele sofrer, eu prefiro 1000 vezes que eu sofra. Porque era um tratamento dele, era mais uma doença que tendeu para cronicidade, né? E a minha era mais aguda. Então eu pedia muito a Deus, olha, o que tiver que acontecer com ele, que ele passe mal, que aconteça comigo. Sabe aquela história? Eu dou conta. E eu aprendi, Cláudio, que às vezes as coisas acontecem com quem dá conta mesmo. Isso é uma verdade. Eu acho que isso é uma grande verdade. Eu sempre ouvi dizer que Papai do Céu nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, mesmo que a gente entre em pânico, em desespero, o que é natural, né? Porque afinal de contas somos seres humanos, né? Queremos uma vida saudável sempre, queremos a felicidade, afinal de contas ninguém veio nesse mundo para sofrer. Lógico que não, viemos para ser felizes. Viemos para ser felizes. Então, quando encontramos esses percalços, dificilmente entendemos naquele primeiro momento, mas quase sempre eu acho que a atitude que você toma determina todo o resultado, né? Na condução da doença. Por isso que a gente está abrindo um pouco esse espaço. Eu nunca fiz isso com você, né? Obrigado por essa liberdade. Imagina, né? Você é um querido, se você falar, a gente conversa. E é uma forma até da gente trazer isso para muita gente que está vivendo um momento que é muito difícil, né? Mas entender que tem como... Existe saída. Existe. Não é? Existe. E o importante é que o pior do câncer, no meu caso de mama, não estava entre o pescoço e o umbigo, estava entre as duas orelhas, era a minha cabeça. Então eu chorei muito. Tem gente que acha que eu enfrentei de uma maneira diferente, e não foi nada disso. Eu chorei demais, eu me perguntei por que eu tive meus momentos de raiva, de barganha com Deus, meus momentos depressivos, mas eu vivi tudo muito intensamente. Então quando eu chorava mesmo, sabe? Não deixava a lágrima cair, não, eu chorava mesmo. E eu acho que com isso, Cláudio, eu fui me limpando. E eu me tornei um lava rápido pessoal, sabe? Porque à medida que as coisas iam acontecendo e que iam me derrubando, eu falava assim, eu tenho que levantar mais forte do que nesse momento que eu caí. Eu tenho que levantar mais forte. É um compromisso comigo e com quem está à minha volta, me estendendo a mão, não só a minha família, mas os meus médicos, que foram espetaculares. Eles estão contando que eu faço a minha parte no tratamento. Então eu tenho este dever. Eu não tenho só o direito de ser tratada, eu tenho o dever de responder a esse tratamento de maneira adequada. Eu tenho que me empenhar para corresponder a tudo isso que eles estão me oferecendo, que é o máximo que eles podem me oferecer. Então por que eu vou abrir mão disso? Eu sofri demais, Cláudio, mas eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade que eu tenho. Eu já falei isso várias vezes no programa e também em palestras.
Se tudo que eu passei, se todo o sofrimento que eu tive na época da quimioterapia, falassem assim para mim, olha, você vai sofrer tudo igual para viver mais um ano, eu falava, passa. Porque viver vale muito a pena. Muito, ainda mais reviver. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, e seus sentimentos